Conta pra gente como foi a classificação do Vasco. Chega mais, Luiz! Fala, Diniz! Alô, Mansur! Alô, Alex! Estamos aqui em São Januário, estou muito bem acompanhado. Lédio Carmona, Grafite, El Grafa, Dom Carmo e Grafa acompanharam um jogo tenso, dramático, emocionante. Na primeira partida, em Ponta Grossa, 1 pro Operário e 1 pro Vasco. O Vasco faz 1-0 aqui em São Januário, mas o Operário vem para cima e marca no último lance, no último instante de jogo, com o experiente Ademilson. E aí, vamos para os pênaltis. E confirmou o que eu disse durante a transmissão, Lédio Carmona teve emoção até o fim. Que drama, Lédio! Uma loucura o jogo aqui em São Januário, amigos. 18 cobranças de pênalti. Só na 18ª o jogo foi decidido. Não, e teve cavadinha, teve de tudo, Teve de tudo. Uma noite enlouquecedora aqui em São Januário. São Januário, mais uma vez, lotado. O Vasco não jogou bem. O Vasco não fez um grande jogo. Até o jogador, o Índio do Operário, deu uma entrevista no final e ele tem razão. O Operário, no geral, jogou, no mínimo, equilibrou o jogo contra o Vasco e no segundo tempo foi melhor que o Vasco. Mereceu empatar no final. E nos pênaltis, o Vasco, mais uma vez, teve o Léo Jardim fazendo 3 defesas importantíssimas e históricas, classificando o time mais uma vez numa Copa do Brasil. No decorrer da semana, para parar qualquer aresta que pode ter ficado aí. Mas o Lloyd saiu muito cabisbaixo do jogo, né, Led? Ele saiu assim, ele não comemorou o gol de pênalti. É que a torcida vaiou, né? A torcida pegou no pé dele, chegou a apoiar depois daquele chute de fora da área, depois pegou no pé dele de novo. Após o empate, né, do Operário, vaiou um pouco. Depois, quando acabou o jogo, alguns torcedores vaiaram, a grande maioria apoiou, bateu palma, tentando incentivar a equipe. Foi uma noite bem teste para cardíaco do torcedor vascaíno. Foi bom, hein? Exatamente. A vitória nos pênaltis, do jeito que foi, dramática, atenua um pouco a situação do Lloyd, porque ela fica um pouco mais para trás, né? Mas eu acho que vai ter uma conversa séria entre o Diniz e ele. E o Vasco agora junta os cacos, mentalmente, emocionalmente, para enfrentar o Fluminense num clássico sábado. Mas o Vasco passou. O Vasco elimina o Operário, está nas oitavas. Felipe Diniz teve emoção até o fim. Foi tenso, amigos. Não foi fácil, não. Você sabe que aqui na hashtag troca de passes tem um telespectador que mandou a foto aqui, ó, HPL. Ele mandou uma foto dele deitado no chão, o cachorro lambendo a cara dele, com uma cerveja do lado. Ele falou, morri, mas passo bem. E ele com a camisa do Vasco. Foi mais ou menos isso que aconteceu por lá. Agora, dá pra gente falar algumas coisas boas e ruins a respeito do jogo de hoje do Vasco. Acho que as questões que são boas, o Vasco claramente está criando mais oportunidades de gol do que criava antes da chegada do Diniz. Em alguns momentos do jogo, enquanto o Vasco acho que tem mais gás, acho que está muito relacionado à questão física dos jogadores, o Vasco consegue pressionar um pouco mais a saída de bola do adversário. Nem sempre com eficiência, mas está tentando fazer isso com mais frequência. Mas o cara não fazer o gol e fazer assim, cara, é raro, hein? Ô Felipe, isso aí já dá pra... Eu acho que coloca um pouco do perfil do Lloyd, que você fala, deu uma arrancada. Eu acho que ele deve ter dado umas 3 ou 4 desde que ele chegou no Vasco, né? E independente do cara jogar mais ou menos, tem, quer ou não, uma linha de respeito que tem que acontecer. Que esse isso, tipo de situação existe, né? não pode, né? Você fala assim, é incontornável? Acho que não tem... É pouca coisa que não é contornável. Depende de ambos os lados. Pelo perfil do Lloyd, eu não acredito que vai ser fácil. Pelo que ele demonstrou, a gente não conhece muito. Mas isso que ele fez hoje, cara, num contato tão curto dele com a comissão, dele tem uma com o semana Diniz, quase, né? pra mim, algo, assim, o ser humano, eu acho que ele erra em alguns momentos, por algumas coisas, mas, poxa, ele tá vindo do banco, ele tinha entrado há pouco tempo, é um confronto, né, com esse treinador que não, ali, pelo menos, não mostrou nenhum tipo de ofensa, não mostrou nada, né? Sim. Agora, vocês estão convictos de que o problema foi com o Diniz? Eu não tô. O Diniz foi perguntado na entrevista. E disse que não entendeu dessa forma. Assim, mas eu acho que ficou bastante eu vendo claro. o jogo, e com as imagens aparecem picotadas, já não é um contínuo de todas as imagens do Diniz e do Lloyd. O que eu percebi? O Lloyd entra, erra uma, erra duas, erra três, começa a arquibancada. A minha sensação é que o Diniz chama para dar uma acalmada. E ele faz o gesto, deixa falar, do tipo, eu não tô ligando pra torcida, deixa eles falarem, eu vou continuar aqui. E aí, quando ele dá o chute, e na visão dele acerta o chute, embora não tenha sido gol, e o gesto com a mão na ouvida é pra arquibancada, não é pro banco. Você seria um bom assessor de imprensa do Vasco para falar isso pro Diniz, para ele justificar dessa forma. Mas aí, eu não tô defendendo ninguém. Eu entendi. Eu jamais pensei nisso. Foi a minha interpretação na hora, vendo o jogo. Eu tava vendo, e pra mim era o que tava acontecendo.
Se eu sou o Diniz e assisto troca de passes, eu ia dizer exatamente isso. Pode ser que eu tenha dado o discurso. A impressão que eu tive foi de um desrespeito ali ao comandante. Eu acho que o Diniz chamou o Lloyd para dar uma orientação, ele se negou, deve ter ficado bravo com alguma dura que o Diniz tenha dado nele, alguma coisa assim. O Piton, mais claro para mim, é que o Piton tá passando pelo Lloyd e acho que o Piton comunicou. O que eu entendi é que o Piton comunica ao Lloyd, fala, olha, o homem tá chamando ali. E ele, deixa ele pra lá. Essa foi a minha interpretação. O pré, eu acho que nada pode se explicar, mas isso não se justifica se foi direcionado ao treinador, no caso. Isso é um absurdo, na verdade, né? Mas o pré-jogo a gente não sabe se de repente lá nesse nível de exigência ele foi exigido demais, ele pode ter desgostado e tudo, só que chega na hora do jogo não é uma atitude minimamente razoável, né, de você fazer. Esse lado do Mansur também eu confesso que eu não tinha a princípio pensado, porque tem a questão do Piton passar por perto dele, né? Daí isso vem. E da maneira que ele olha para baixo, ele olha na direção do banco, assim, porque ele tá do lado esquerdo, né? O gol do lado esquerdo. Só e o banco do Vasco fica do lado direito. Pra mim, a direção... Bom, mas enfim, eu não tenho... É que o essencial, assim, e aí é jornalismo, né? Nos falta informação ainda. Isso. Falta outra parte. Só uma das partes falou. Isso. O Lloyd não falou. Vamos ouvir então o que o Diniz falou sobre esse assunto. A primeira pergunta da entrevista coletiva foi como sobre você vai fazer para salvar o Lloyd? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz. Ele fala sobre o jogo e também sobre o Lloyd. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Foi um jogo do sábado meio fora dos padrões habituais que o Vasco vinha jogando, então estava todo mundo muito feliz e descarregou muita coisa, tanto a torcida como o time. Foi um jogo que deu muito orgulho para a torcida, para a gente também, que no fundo a gente veio de 3, podia ter ganho demais. E com 2 dias a gente tendo que fazer ajustes, eu acho que esse foi o principal fator. Tanto fisicamente como psiquicamente, a gente não foi o mesmo time nem da minha estreia. A gente estava abaixo nos 2 sentidos. E a gente enfrentava um time perigoso, que é um time que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes. Um time organizado, que vinha com confiança de 3 vitórias. Campeão paranaense, e acho que os 3 últimos confrontos do Paranaense eles ganharam nos pênaltis, por incrível que pareça, pela informação que me chegou. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. E não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve um momento que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né? E aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, uma cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, e sempre quando tem disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, o aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando, e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. O Diniz tenha interpretado mais como o Mansur, né? Vamos saber. E quando se ele não conversar com o Lloyd, Lloyd... a atitude dele dessa maneira, eu acho que já dá uma acalmada, porque será que era menos ruim ele ter feito esse pro Diniz ou pra torcida? Aí que tá o detalhe também, né? A torcida sempre pega mais pesado. De todo modo, se eu fosse o Lloyd, eu iria na de Carlos Eduardo Mansur
Fala, não, deixa a torcida falar, eu tô bem. Não foi pro Mister, não. Eu tô me sentindo bem aqui e tal, e vamos lá. Não foi pro Mister, não, nem ouvi e tal. Mas Enfim. uma bela entrevista falando assim, pegando esse lado da descarga. Ele assume que o Vasco jogou pior hoje do que, inclusive na estreia. Porque o primeiro tempo lá da Argentina não foi ruim. Mas não teve agressividade, né? Não teve agressividade, mas assim, no aspecto de as primeiras ideias do Diniz, assim, de jogo, o Vasco fez um primeiro tempo controlado lá na Argentina. Depois a parte física... Mas aí o jogo do Fortaleza vem, você consegue sim canalizar um nível de energia que ali ele conseguiu. Beleza, não foi o jogo perfeito, mas já mostrou algo, então animicamente tudo aquilo foi. Por isso que a gente fala, foi um belo jogo, mas e aí depois? Aí vem de novo mais um confronto desse jeito. Então esse Vasco, ele tá atrás de quebrar realmente algumas cascas, que tem janelas e portas que ele precisa abrir. Então como que ele lida com essas emoções de ganhar um grande jogo, igual foi um grande resultado no sábado, para enfrentar essa decisão da maneira que foi agora? Então acho que a entrevista dele, ele tá conseguindo, ele tá bem lúcido, né, parecendo, fazendo essas leituras. Ô Mansur, eu sei que você preparou uma análise tática pra gente aí, e já passo para você fazendo a seguinte pergunta: como defender melhor, hein, essa questão? Porque você é obrigado a fazer algumas compensações, porque o que o Piton tem de melhor, né? Quando ele chega à linha de fundo, ou chega perto da área e consegue fazer um passe, né? Porque ele cruza, encontra os atacantes muito bem, tem muita qualidade técnica para bater na bola. Agora, ele tem limitações defensivas muito claras, inclusive a bola aérea, e sistematicamente tem acontecido gols dessa maneira nas costas dele. Difícil equilibrar, né? Aliás, é uma dificuldade que muitos laterais têm, né? De defender o cruzamento na segunda trave, com um jogador que em geral vem... Então já não tem a grande estatura. Né? Mas às vezes até jogadores que têm, né? O jogador está se movimentando numa zona, você precisa estar olhando também, tendo a referência da bola, o jogador que está no que se chama de zona cega, né? Do lateral, e você acaba perdendo referência. Não é simples, não. Falta aí um pouco de malícia, né? Talvez no corpo um pouco mais. Ele deixa o atacante subir muito inteiro, né? Isso. E já foi assim contra... Qual foi o jogo? Porto Cabelo, eu acho. Porto Cabelo, que o Vasco toma um gol também nas costas dele. Foi 4-2, não é isso? Também sai um gol dessa maneira, né, Mansur? Meio recorrente. E assim, fala-se, evidente, quanto menos você evitar o cruzamento na área, você vai evitar esse tipo de situação. A questão, e o Diniz fala isso na coletiva, é que não era aquele cruzamento de uma bola mais rápida, era quase um balão para a área. Viajada, né? A bola viajou muito e ele acabou não conseguindo defender. E a análise? A análise é sobre o que o Vasco fez de bom com a bola, e mostrando que o Diniz começa a colocar um padrão no movimento, que é o quê? A concentração de jogadores de um lado do campo. Aqui, a saída de trás, só para chamar a atenção aqui, ó, porque isso vai ser importante, inclusive, no lance do gol. Está aqui o Ryan, fazendo essa diagonal que ele fazia sempre que o Vasco iniciava a construção, da direita para a esquerda. A bola vai para o lado. Aqui o Vasco está juntando, do mesmo lado, Nuno, Verrete, o Ryan fazendo a corrida, Tietê está aqui embaixo, Piton, Coutinho. Quase todo mundo pesando o lado esquerdo do campo. Isso pode fazer com que o Vasco decida a jogada por aqui, com o Ryan atacando a profundidade, ou isolando o Paulo Henrique do lado oposto, o que muitas vezes vai acontecer no jogo. Essa bola vai, no caso aqui, o Coutinho tabela com o Piton. A gente vai ver, ó, o Paulo Henrique em posição, porque a marcação vai toda atraída para o lado oposto. Para lá, normal. E a bola vai chegar justamente aqui para o Paulo Henrique fazer a definição. Se a gente avança um pouquinho no jogo, a gente vai ver de novo a construção saindo daqui e já está o Ryan saindo da ponta, tomando a direção. Agora só está invertido, o Piton aberto. Isso. E daí não tem problema quem esteja, mas está nessa formatação aí, né? Isso. E de novo o Vasco concentrando jogadores do meio para o lado esquerdo, que é uma característica do Diniz. Está um pouquinho fora do vídeo aqui o Paulo Henrique embaixo. A jogada vai de novo ser direcionada. E a grande quantidade de jogadores do lado direito, o Hugo Moura faz a inversão para pegar o Paulo Henrique em boa condição. E aí ele tem tempo para cruzar, o Ryan está atacando a área. Então, ou se define com o Ryan na profundidade, ou com a inversão do Paulo Henrique. E o que ajuda essa questão do Paulo, só para acrescentar, Mansur, é que o Nuno, ele tá ali por dentro. Então o cara da beirada, você fala assim, ele pode vir aqui, né, abrir, só que daí tem um Nuno que pode ocupar aquele espaço. Então ele deixa esse tipo de posicionamento para gerar essa dúvida, né? E olha como é um padrão. Ryan de novo, fazendo essa diagonal. A bola vai lá pro lado esquerdo.
E o Vasco vai criar outra oportunidade e, de novo, a concentração de jogadores, deixando o Paulo Henrique aqui como uma outra opção de solução da jogada. Essa vai ter um rebote na defesa, mas como a marcação adversária, de novo, foi atraída para o lado esquerdo, tá o Paulo Henrique assim. Agora. Isso. Obrigando ao... Bela defesa. E aí vai sair o gol. Para mostrar que não é nada que aconteça por acaso. A diferença aqui é que é um tiro de meta e o Operário vai saltar a pressão. Para mim, tem até uma demora na definição desse jogador que vai saltar a pressão, permitindo um passe para o Luiz Gustavo. O Hugo Moura vai entrar para receber a bola. É o Bosquilha. Isso, o Bosquilha foi na pressão. Olha aqui, de novo, o Vasco. Você vê, do meio para a direita. O cara que dá o bote ali, ele tem que cortar a linha de passe, ou por dentro ou por fora. Ele tirou por dentro aqui e sobrou lá, né? De novo, 6 jogadores o time do todo, meio. A jogada tá armada lá aberta, né? Então o certo seria ele cortar a bola, o passe lá abrindo. É difícil do atacante ter essa percepção, né? E aqui a gente já tem quem fazendo a corrida. De novo, padrão, Ryan. Agora, é evidente que vai ter um erro técnico, que vai ser definitivo no lance. Mas que só surte efeito porque o Ryan vai lá. Porque ele fez esse ataque em diagonal. São 2 erros, né? Do zagueiro e agora tem o do goleiro, evidente. Mas, enfim, algo que já começa a ser construído em termos de um comportamento. O Diniz do Fluminense tinha muito, especialmente no início do trabalho dele, era quem fazia o movimento era o Arias, o Fluminense concentrava do lado direito, ele transformou o Caio Paulista no lateral esquerdo, que era um jogador de força, e ele que ficava do lado oposto para romper quando essa bola eventualmente fosse virada, vai construindo algo semelhante, com nuances, evidentemente, do Vasco, nesse início de caminhada dele. Uma característica do Diniz, melhorar jogadores. Veja que o Caio Paulista nunca mais jogou o que jogou com o Diniz em outro clube, né? E o Paulo Henrique foi elogiado já no fim de semana passado, pode ser que ele vá ter muitas situações de gol a partir desse tipo de padrão que o time constrói. É verdade, deu passe para gol, inclusive, né? No jogo contra o Fortaleza. Isso. Os dois laterais, tanto o Piton quanto o Paulo Henrique, deram passes para gol contra o Fortaleza.